Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao segundo encontro do desafio Os Mil Milionários. Faltam apenas 5 dias para eu e você iniciarmos a nossa jornada rumo a R$1 milhão ou rumo a uma multiplicação de até 320 vezes, caso você tenha menos de R$ 3.125 disponíveis. Esse é o último conteúdo preparatório antes do vídeo final, que vai ser liberado na quarta-feira, dia 26, às 19 horas. Nessa data e horário, a gente vai partir para a ação. Vai ser quando eu vou começar a operar para você em busca do nosso milhão, desde que você consiga garantir sua vaga. Mas para que isso seja possível, você precisa ter concordado com os 3 critérios que eu estabeleci no primeiro vídeo da série. Se você ainda não viu esse vídeo e os critérios, fica tranquilo, é só ir na barra que está embaixo desse vídeo e selecionar o primeiro vídeo da série. Veja ele com calma. Além desses 3 critérios, eu te mostro como você pode chegar a R$1 milhão junto comigo, copiando as minhas operações. E mostro também que eu já conquistei esse R$1 milhão que eu estou te propondo mais de 15 vezes no mercado de criptomoedas. Eu não estou te propondo algo que eu nunca fiz antes. Pelo contrário, a ideia do vídeo de hoje é diferente. Como prometido, eu vou abrir para você os dados e a pesquisa de uma criptomoeda que eu estou bem confiante. Uma criptomoeda ainda minúscula, totalmente desconhecida, mas que já tem muita gente famosa comprando silenciosamente. Além disso, eu vou te provar com números que o único momento possível do mercado para colocar esse desafio de pé é agora. Nós estamos diante do exato mesmo momento de mercado que já me fez encontrar ativos que dispararam 16.000%, 19.000%, 32.000% e até 60.000%. Esse último caso em apenas 90 dias, diante de um forte gatilho de valorização do mercado de criptomoedas, que foi visto em apenas outras 3 vezes na história. Em todas elas, sem exceção, quem conseguiu se antecipar a esse movimento enriqueceu em pouco tempo. Pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, conquistaram uma fortuna, às vezes de um dia para o outro. Felizmente eu fui uma dessas pessoas. Em 2017 eu era barbeiro e um acerto que eu tive nesse mercado me fez alcançar o patrimônio de R$30 milhões. Foi sorte? Talvez, mas eu continuei estudando, continuei me desenvolvendo até que uma nova chance chegou em 2021. Esse mesmo gatilho aconteceu e eu consegui aumentar ainda mais o meu patrimônio. Foi sorte? Dessa vez nem tanto. Até porque em 2024 esse mesmo gatilho aconteceu e o meu patrimônio aumentou mais do que nas últimas 2 oportunidades juntas. Felizmente, dessa vez eu não fui o único a ganhar dinheiro com meus acertos. Nessa época eu coloquei um desafio bem parecido no ar. A ideia era formar 100 milionários e felizmente a gente bateu esse número com folga. Agora, em 2025, esse mesmo gatilho vai acontecer e eu vou pessoalmente me encarregar de fazer com que ao menos 1.000 pessoas tenham a chance de alcançar o seu primeiro milhão. Mas que gatilho é esse, Jader? E como você vai saber, dentre as milhões de criptomoedas existentes, exatamente aquelas que podem disparar ou cair? Eu vou responder isso agora. Ao longo dos meus 9 anos operando nesse mercado, eu desenvolvi o meu sistema proprietário de trade. É um modelo validado que eu analiso antes de colocar um projeto como esse de pé. E eu já te adianto, quer saber a moeda certa? Bom, ela é apenas uma peça desse quebra-cabeça. Para a gente ir em busca de valorizações realmente transformadoras, como a que estamos mirando, a gente precisa de outras 2 peças fundamentais. Deixa eu montar esse quebra-cabeça com você usando 2 exemplos práticos de criptomoedas que eu já peguei e entregaram valorizações bem maior do que a que estamos propondo aqui. O primeiro delas aconteceu lá em 2017. A primeira peça, o Bitcoin precisa estar subindo. O Bitcoin é o grande maestro desse mercado. Ele é o termômetro para sabermos se estamos de fato em um ciclo de alta ou não. Quando ele sobe, outras criptomoedas menores historicamente sobem muito mais do que ele. E um dos fatores fundamentais para que o Bitcoin suba é que a liquidez mundial esteja em alta. E o que é a liquidez? É a quantidade de dinheiro disponível na economia. Uma das principais ferramentas que controla essa liquidez é a taxa de juros nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo. Afinal, quanto mais alto estiver o juro, mais renda fixa você vai querer, certo? Não tem por que investir em algo mais volátil. O mesmo pensa os investidores internacionais. Quando o juro está alto nos Estados Unidos, os investidores de todo o mundo compram títulos americanos. Já quando ele começa a cair, as pessoas são forçadas a buscar alternativas para multiplicar o dinheiro. E uma das alternativas mais procuradas nos últimos anos tem sido as criptomoedas, que aumentam a sua curva de ação a cada ano.
E é por isso que toda vez que a taxa de juros nos Estados Unidos cai, o Bitcoin e as demais criptomoedas tendem a disparar bastante. Esse gráfico representa bem essa dinâmica. O gatilho que eu te falei que pode provocar grandes valorizações é esse. Sem que isso aconteça, o Bitcoin não dispara. Sem isso, outras criptomoedas menores não disparam e fica praticamente impossível pegar esse tipo de valorização. O mar não fica para peixe. Isso significa que é impossível pegar valorizações em outros momentos? Não. Você até consegue pegar uma coisinha ou outra ou lucrar com uma queda de alguma criptomoeda, como eu te mostrei no primeiro encontro, mas são casos mais difíceis de serem pegos. E foi isso que aconteceu lá em 2017. Como essa matéria ali mostrando, o governo americano injetou dinheiro na economia. As pessoas começaram a investir mais em Bitcoin e ele disparou. Para vocês terem uma ideia, o Bitcoin superou 417% de valorização até outubro daquele ano. Uma valorização bem legal, mas que não muda a vida de ninguém. Como eu te disse no começo, as maiores valorizações estão escondidas nas menores moedas que aproveitam essa subida de Bitcoin para entregar valorizações muito maiores. Tá, mas quais criptomoedas? E aí que a gente passa para o segundo ponto do quebra-cabeça. A segunda peça, você precisa encontrar narrativa dentro do mercado que está gerando as maiores valorizações. Uma vez que você percebe que estamos diante de um ciclo de alta, ou seja, que o Bitcoin está subindo, você precisa encontrar qual é a narrativa de mercado que está entregando as maiores altas. Em 2017, a gente teve a chamada febre das ICOs. Nesse mercado, a ICO é uma sigla para quando uma criptomoeda é criada e lançada no mercado. Nessa época era uma loucura. Uma criptomoeda era lançada e de repente ela disparava 10 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil por cento. E acredite, até 1 milhão por cento. Mas essas valorizações eram muito aleatórias e, na minha opinião, um tanto quanto sem razão. Não tinha por que elas estarem acontecendo, a não ser pela euforia do mercado. Por isso, eu não me senti confortável em investir em nenhuma dessas moedas. Eu decidi ir mais fundo e percebi que o pulo do gato não seria investir nas criptomoedas novas que estavam sendo criadas, mas sim nas plataformas que negociavam essas criptomoedas, as chamadas corretoras de cripto. Hoje, essas corretoras são extremamente desconhecidas, mas naquela época não era, o que para mim significava uma grande oportunidade. Pensa comigo. Se naquela época nós tínhamos um boom de novas criptomoedas, as corretoras que as negociavam deveriam estar ganhando um bom dinheiro, né? Por isso, eu acreditava que o segmento que apresentaria as maiores valorizações daquele período viriam daí, das corretoras que negociavam essas criptomoedas que estavam sendo compradas e vendidas a rodo e pagavam uma taxa em cima disso. Elas vendiam a pá e não o ouro. Dá uma olhada nos retornos. Feito isso, eu decidi ir para a última peça do quebra-cabeça. A terceira peça, encontrar as criptomoedas dentro desse segmento que podem apresentar os maiores retornos. Bom, de nada adianta saber o segmento se eu não conseguir acertar o ativo dentro daquele que pode entregar as maiores valorizações, concorda? E aí que entra a parte mais difícil, encontrar o ativo certo dentro do segmento da narrativa do mercado com maior potencial. E quando eu chego nessa fase, eu não tenho vergonha de dizer que eu apelo. Eu uso toda a rede de contatos que eu conquistei ao longo dos anos para saber o que pode disparar antes de todo mundo. Falo com os maiores nomes desse mercado. Ligo para donos de projetos, executivos de corretoras e grandes investidores. Além disso, faço viagens internacionais para saber, em loco, o valor de cada ativo. Quando um ativo é pequeno, fazer a pesquisa em casa não é o suficiente. Daí eu vou para fora, conversar com gente realmente relevante no mercado e abrir a cabeça e me expor às novas teses. Além disso, eu possuo ferramentas caríssimas que conseguem me ajudar a olhar o que está acontecendo ao vivo no mercado para me ajudar a prever os próximos movimentos. E só depois de tudo isso eu seleciono os ativos que eu quero comprar e vender. Em 2017, infelizmente, eu não tinha essa rede de contatos e nem as ferramentas que eu tenho hoje à disposição. Afinal, eu era apenas um barbeiro, estava totalmente quebrado, mas tinha bastante vontade de vencer. Por isso, eu ficava 14 horas por dia estudando o mercado, lendo artigos sobre os ativos e vendo análise de grandes investidores sobre alguns ativos que eu achava interessante. Analisando tudo isso em 2017, eu encontrei a minha candidata, uma criptomoeda chamada BNB, a criptomoeda da corretora Binance. Hoje, a Binance é de longe a maior corretora do mundo de cripto, mas na época não era bem assim. Ela tinha sido criada naquele ano e tinha apenas 1,5 milhões de clientes. Só para você ter uma ideia, hoje a Binance tem mais de 290 milhões de clientes espalhados pelo mundo todo. Em 2017, a Binance era uma corretora
pequena, mas já dava indícios de que seria bem relevante. Dentre os vários diferenciais da corretora, um me chamou a atenção. Eu podia investir nela dentro do mercado cripto. Ela foi uma das únicas corretoras, na época, que lançou o seu token chamado BNB. Eu vi um potencial no projeto e decidi investir pesado nele. Em 2017, os tokens da Binance custavam apenas 10 centavos de dólar. Hoje, já passa de 1.200 dólares. Quem investiu em BNB nessa época multiplicou o seu dinheiro por 12 mil vezes. Sim, 12 mil vezes. 100 teriam virado mais de 1.200.000, para você ter uma ideia. Foi um crescimento sustentável, previsível. Hoje a Binance continua firme e forte. Já aquelas maluquices de 1 milhão% que eu te mostrei agora há pouco, sequer existem mais. Acha que foi sorte? Então deixa eu te dar mais um exemplo desse quebra-cabeça se encaixando de novo. De 2018 até meados de 2020, o mercado de criptomoedas corrigiu porque aquela liquidez que eu falei agora há pouco foi restringida. Os governos fecharam a torneira e eu analisei o mercado e vendi boa parte das minhas posições abertas. Até porque é muito importante colocar dinheiro no bolso. Nunca se esqueça disso, dinheiro bom é na sua conta, não um dinheiro virtual e uma operação aberta. Por isso, você tem que estar de olho nesses momentos de virada de liquidez, para vender as suas posições ou abrir shorts em momentos específicos e poder ganhar com a queda. É isso que eu vou fazer para você no desafio. E foi isso que eu fiz em 2018. Eu aproveitei esse momento de retração do mercado para estudar muito. Estudei algumas estratégias com alavancagem em moedas grandes. A ideia era ganhar o que eu ganhei com BNB em ativos maiores, mais líquidos e mais seguros como Bitcoin e Ethereum. Estudei vários modelos nesse período e eu queria estar afiado para quando os juros voltassem a cair nos Estados Unidos. Além disso, eu aproveitei esse período para tirar dinheiro do mercado de criptomoedas e investir em imóveis. Comprei vários apartamentos na planta. Recomendo que você faça o mesmo depois que a gente buscar esse milhão. Saia do risco e vai para a segurança, investir em coisas que te geram renda depois. Quando o momento voltar, você vai estar capitalizado de novo para aproveitar mais uma nova onda. Foi o que aconteceu comigo em 2020. Em 2021, a torneirinha voltou a abrir. Os juros nos Estados Unidos chegaram a zero. O mundo seguiu esse caminho. Lembra, em 2020, os juros no Brasil chegou a 2%. Com mais dinheiro na mão e renda fixa rendendo menos, os investidores abraçaram as criptomoedas como uma rota para multiplicar o seu dinheiro naquele momento. E adivinha o que eu decidi fazer? Vendo isso, seguiu o mesmo quebra-cabeça. No ciclo de alta de 2021, o Bitcoin subiu 359%. Visto isso, fomos para o segundo estágio, a análise. Qual segmento do mercado está apresentando as maiores valorizações? O que estava em alta naquela época eram os NFTs, que eram aquelas artes digitais. Tinha de macaco, tinha de punks, tinha de diversos temas. Essas artes chegaram a valer milhões. Mas, de novo, eu pensava que NFT em si não era sustentável. Achava legal, mas não achei que ia durar. Por isso eu queria colocar em prática o que tinha aprendido sobre alavancagem com moedas maiores. Quando o mercado estava em baixa, já tinha mais conhecimento e ferramentas para analisar o mercado. Essa, por exemplo, eu consegui ver o que o presidente dos Estados Unidos tem, o que a BlackRock tem, o que a BlackRock está comprando, o que a BlackRock está vendendo. O resultado dessas operações, você deve lembrar, foram 32.000% com a operação alavancada do Bitcoin, uma multiplicação de 320 vezes com a maior criptomoeda do mundo. Eu fiz a mesma coisa com o Ethereum, a segunda maior criptomoeda, e peguei uma valorização de até 8.314%. Com isso, meu patrimônio aumentou expressivamente, investindo nos maiores ativos desse mercado. Mas como toda árvore que nunca cresceu até o céu, o ciclo de 2021 chegou ao seu fim em 2022. Naquele ano, a liquidez global começou a encolher, porque os bancos centrais praticamente de todas as economias mundiais foram forçadas a aumentar o juro para conter o aumento da inflação causada pelo Covid. O mercado caiu expressivamente, mas como eu já tinha passado por isso em 2017 e tinha mais conhecimento e ferramentas à minha disposição, eu consegui me antecipar e vender grande parte do meu patrimônio que estava em cripto. Nesse período, além de aumentar o meu investimento no mercado imobiliário, eu abri 2 operações de short e ganhei um baita dinheiro nas duas. Eu te mostrei no primeiro vídeo, só com a queda de Terra Luna eu consegui ganhar mais de 122.000% de valorização. E de novo, aproveitei esse período mais quieto para estudar ainda mais o mercado. Eu queria ir com tudo de novo para o próximo ciclo, quando a liquidez baixasse novamente. E isso voltou a acontecer em 2024. O mercado sofreu uma forte alta
por conta de 3 cortes consecutivos no final do ano passado. O primeiro aconteceu em setembro, o segundo em novembro e o terceiro em dezembro. Guarde bem essa informação. Com o resultado dessa decisão, o Bitcoin disparou e arrastou o mercado junto dele. Então o que eu fiz? Eu analisei o mercado para ver qual era a narrativa que estava entregando as maiores valorizações. Olhando os números, eu consegui perceber que uma das classes de criptomoedas que mais cresce são as chamadas meme coins. A média das criptomoedas dessa classe disparou 800%, como essa notícia mostra. Meme coins são moedas de meme, uma brincadeira dentro do mercado de criptomoedas. Por exemplo, tem uma criptomoeda do Donald Trump, outra da Kamala, tem a Pepcoin, e de sapo, e de Shiba, e de cachorro, e de tudo que vocês possam imaginar. O retorno que alguma dessas criptomoedas entregaram é sem igual. Dá uma olhada, mas pouca gente pegou. Sabe por quê? Elas não têm fundamento algum. Elas não são empresas, não têm faturamento, lucro e são imprevisíveis. Investir nelas é como fazer uma verdadeira aposta. Então, pelo amor de Deus, não invista em meme coins. Não invista em Shiba Inu, não invista em Pepcoin. Então, se não é para investir em meme coins, sem sentido, no que você investe? Assim como em 2017 as maiores altas não vinham em ICOs, em 2021 não vinham dos NFTs, eu acreditei que as maiores altas não viriam dessas meme coins sem sentido, mas sim das meme coins que tinham algum projeto por trás. O que nos levou ao terceiro e último ponto do quebra-cabeça, que é encontrar os ativos dentro do segmento capazes de entregar fortes valorizações. E bom, eu encontrei uma meme coin com forte apelo social que, diferente das outras, tinha um projeto real por trás. A meme coin se chamava HyperKids, de um grupo de dança lá da África. Você já deve ter visto o vídeo de umas crianças da África que ficam dançando no TikTok e Instagram. A ideia desse projeto era arrecadar dinheiro para projetos sociais na África. Os criadores do projeto criaram um mecanismo de recompensa para quem tinha a cripto deles. Se eles deixassem a criptomoeda travada por um determinado período, o projeto pagaria um rendimento em cima desse valor e distribuiria parte do rendimento para as crianças. Era um projeto bem legal, uma oportunidade de ganhar dinheiro e ajudar o mundo. Eu vi que tinha muita gente famosa divulgando essa criptomoeda, dentre elas o cantor Akon, o comediante Kevin Hart e muitos rappers famosos. E a própria página do HyperKids África, que tem 13 milhões de seguidores no Facebook e no Instagram. Eu vi uma oportunidade legal e entrei com tudo. O fato é que em 90 dias essa criptomoeda disparou mais de 60.000%. Só com ela eu cheguei a multiplicar o meu dinheiro em 600 vezes em 3 meses. E quem estava seguindo as minhas recomendações ganhou muito dinheiro junto comigo. Lembra que foi nessa época que eu montei o grupo para formar 100 milionários. E conseguimos. Mas essa euforia de mercado foi freada em 2025 por conta das políticas e tarefas do Trump. O mercado estava com medo de que essas ações fossem aumentar a inflação e por isso tivemos uma pausa no corte de juros. Mas adivinha o que está acontecendo agora? O exato mesmo cenário que aconteceu no final de 2024. Depois de 11 meses, o juro nos Estados Unidos finalmente foi cortado de novo. Ou seja, vamos começar com tudo na cara do gol. É muito provável que teremos um cenário parecido ao final do ano passado, em que conseguimos formar 100 novos milionários. E é por isso que eu criei esse desafio agora. O cenário é ideal para irmos em busca de ganhos de, quem sabe, até 60.000% em meses com várias criptomoedas e com várias estratégias de long e de short. Uma das minhas preferidas para esse momento é uma criptomoeda minúscula, mas que está chamando a atenção de alguns dos maiores investidores do mundo. Eles iniciaram uma corrida silenciosa para investir nesse ativo enquanto ela ainda é pequena e desconhecida. Para você ter uma noção, no mundo inteiro, apenas 6.000 pessoas são holders dessa moeda. Isso significa que 0,0004% da população mundial investe nessa moeda. E uma parte desses investidores são pessoas que eu tenho certeza que você conhece. Pessoas que têm uma audiência gigantesca e que, se abrirem a boca para falar dessa moeda, podem fazer a sua cotação disparar agressivamente. Lembra aquele influenciador do Instagram que ficava fazendo o sinal com a mão? Ele já está dentro do projeto. Para você ter uma ideia, esse cara tem mais de 70 milhões de seguidores no Instagram. Vamos supor que ele solte um stories e faça uma publicação no feed dele. Cerca de 30 milhões de pessoas podem ver. E desses 30 milhões, apenas 1% decidam realmente investir na moeda. São 300.000 pessoas. São 50 vezes mais gente que investe nessa moeda hoje, com apenas uma influência, uma publicação, um stories. Entende a oportunidade aqui? Além dessa moeda, eu recebi uma dica quente no meu Telegram sobre outra moeda, um projeto minúsculo
que, segundo fontes confiáveis, está ligada ao filho do Donald Trump. Segundo a minha fonte, o seu filho pode fazer uma publicação dessa outra moeda a qualquer momento. Esses são apenas 2 projetos quentes que quem estiver no desafio vai poder ter acesso de maneira automatizada. Para mim, são os projetos certos no momento certo. Quem for esperto o suficiente para encontrar os projetos certos pode ficar milionário em pouco tempo. Mas para isso, você precisa ser rápido, principalmente em momentos como o que estamos agora. As criptomoedas podem disparar muito em pouco tempo. O momento de entrada e saída de um ativo é extremamente importante, ainda mais 7 dias antes de um possível corte de juros. O mercado pode ficar eufórico com a notícia e os ativos dispararem ao longo da data. Por isso, dessa vez, quem vai operar para esse grupo sou eu, com toda a minha experiência que eu acabei de te mostrar. Eu vou ficar atento a todos os sinais, indicadores e estarei em contato com a minha rede para saber quando e quais ativos podem disparar. Nós poderemos pegar as maiores valorizações logo assim que o desafio começar. Então seja pontual no dia 26. Qualquer dia perdido nesse mercado pode significar muito dinheiro deixado na mesa. Como eu te mostrei no primeiro vídeo, eu já consegui embolsar $700 mil em apenas 24 horas e 1 milhão e 100 em 111 minutos. Eu vou te mandar o último vídeo, quarta-feira, às 19 horas em ponto no grupo do WhatsApp. Se você ainda não entrou, eu te peço que entre. Além disso, é importante lembrar, eu vou aceitar um número limitado de pessoas nesse desafio e os acessos serão preenchidos por ordem de chegada. Assim que nós batemos o limite, eu vou tirar o vídeo do ar. Por isso, eu reforço. Seja pontual dia 26, às 19 horas, a gente vai entrar em ação.